Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos e infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos a quarta-feira da terceira semana do tempo comum, porém hoje também é dia da memória festiva de Santo Tomás de Aquino. Todos conhecemos este sacerdote e doutor da Igreja. Homem de grande sabedoria, de grande humildade e de uma grande vida de oração. Se torna doutor por tudo aquilo que escreveu, ajudando assim a desenvolver teologicamente a fé, a encontrar um meio mais eficaz de conjugar fé, filosofia e teologia, as duas asas, por assim dizer, as duas, razão e teologia, caminham juntas, as duas asas de um grande pássaro. Mas também, como bem ouvimos, um homem de muita fé, de muita oração. E podemos dizer que daí sai toda a sua sabedoria. Discípulo de Santo Alberto Magno, que foi seu professor, recordemos uma vez mais o que lhe aconteceu, queria saber de Alberto Magno de onde via toda a sua sabedoria. Ele levou uma vez para conhecer sua biblioteca, porque assim havia pedido Santo Tomás de Aquino. Lhe mostrou um crucifixo, diante do qual rezava todos os dias para obter dali a verdadeira sabedoria. Tomás de Aquino, assim, adquiriu um grande amor à sabedoria, ao Senhor. E ainda hoje em Nápoles está lá a pintura do crucificado, porque não é que ele tinha um crucifixo, diante do qual ele rezava, diante desta pintura. E ali o Senhor lhe falou, quando ele mesmo questionou se havia escrito bem, querendo destruir todas as suas obras, o Senhor lhe disse: escreveste bem sobre mim, São Tomás. E este homem também foi de uma grande pureza. Sua família nobre não queria que ele se tornasse, em primeira instância, monge beneditino, e então lhe sequestrou e levou de volta a casa e o prendeu. Levaram uma mulher e a colocaram assim, esta prostituta, no mesmo quarto que ele. Quando tentou ficar nua, ele pega e tenta queimá-la com ferro quente. Ela, aos gritos, pede para que abram a porta e ela foge. Assim manteve sua castidade. Se tornou dominicano, desenvolveu toda a sua vida espiritual ali e a sua pregação. Um grande homem que, assim como Santo Agostinho, ao qual também tinha grande devoção pela teologia, não pôde participar do concílio que era vizinho, porque pouco tempo antes veio a falecer. São dois grandes santos que viveram próximos a dois concílios da Igreja. E o que será que teria o Senhor dito a nós através destes homens se tivessem chegado ao concílio? Talvez coisas ainda mais maravilhosas do que nos deixou. Então, peçamos a intercessão de Santo Tomás, para que nos ajude a unir a fé e a razão, a teologia e a filosofia,
para que possamos viver profundamente a nossa fé, com verdadeiro conhecimento intelectual e espiritual. Passemos à leitura. A leitura segue aquela da Semana do Tempo Comum, onde mais uma vez escutamos agora a história de Davi. Saul já morreu. Davi levou a arca para a cidade de Jerusalém. E seguimos com o relato de hoje um pouco mais adiante. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: vai dizer a meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel, até o dia de hoje, mas tenho vagueado em tendas e abrigos. Vemos então Davi, que depois de se tornar um grande rei, um dia vi que tem uma casa bela para si, porém o Senhor habita numa tenda, a Arca da Aliança, e planeja, com todo o coração, com toda a humildade, com toda a devoção, construir uma casa para que a Arca ali tenha uma morada, uma habitação física bela, melhor que a sua. Mas o profeta, primeiramente, lhe diz: faz o que o teu coração te diz, porque o Senhor está contigo. Mas o Senhor fala ao profeta Natã: não, vai dizer a Davi. E assim escutamos hoje aquilo que o Senhor Deus disse. Vemos, em primeira parte, tenhamos em conta, o povo de Israel achava que o Senhor iria abandoná-los. Não confiaram no Senhor Deus. Queriam um rei. Por quê? Porque Samuel já era velho e seus filhos não eram exemplo. Não seguiam os passos do pai, do profeta Samuel. Não eram nobres como ele. Mas hoje escutamos o profeta Natã. Como bem sabemos, depois o Senhor ainda enviará profetas. O Senhor continuaria guiando o seu povo se confiasse nele, mas Israel não confiou. E o profeta comunicou isto a Davi: tu me construirás uma casa? E o Senhor fala da tenda que habitava. E aqui tenhamos em conta, não é somente esta questão de ser uma tenda ou uma casa, mas é a questão do Senhor caminhar com o seu povo. O Senhor quer dizer com tudo isso que ele não queria um lugar físico, porque ele caminhou, como vamos ouvir um pouquinho mais adiante, caminhou o tempo todo com Israel. Ele queria estar no meio do povo. E não que o povo interpretasse mal, achando que ele estaria somente fixo em um lugar, como em outros países, outras realidades. Tenhamos isso em conta. E assim o povo de Israel, vez ou outra, interpretou mal, não compreendeu que o Senhor caminhava com eles, mas desde que eles caminhassem com o Senhor. Continuemos. Por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel, disse: porventura algum dos chefes de Israel, que encarreguei de apacentar o meu povo, por que não me edificastes uma casa de cedro? Dirás, pois, agora ao meu servo Davi: assim fala o Senhor Todo-Poderoso: fui eu que te tirei do pastoreio, do meio das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo Israel. Eu o implantarei de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo Israel, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. O Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Se ele proceder mal, eu o castigarei com
com vara de homens e com golpes dos filhos dos homens. Mas não retirarei dele a minha graça, como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa revelação. Vemos então que o Senhor disse que o povo de Israel se assentará sobre esta terra, que haverá paz, porque assim o Senhor quer. Não seria como no tempo dos juízes, onde o povo tantas vezes era atacado? E o Senhor anuncia que fará uma casa para Davi. Ora, compreendamos, casa aqui quer dizer também uma família. O Senhor dará a realeza a um descendente de Davi. Sabemos muito bem que está a falar de Jesus, de seu filho que irá se encarnar. Assim, quando Davi repousar, Jesus, no futuro, assumirá a realeza de Davi. Não a realeza dos descendentes de Davi, mas a realeza de Davi, aquela que o Senhor queria que o seu descendente tivesse. Ele será o verdadeiro rei de todo o povo. E, como bem sabemos, ele não agirá mal, porque ele é o Filho de Deus. Então, tudo isso que temos a tirar para nós do texto de hoje. Ora, que o Senhor quer continuar caminhando conosco, mas Ele quer também que nós caminhemos com Ele. Recordemos, vai dar uma casa tranquila a Davi, por quê? Porque Davi se esforçou sempre em ser fiel ao Senhor. Sabemos que Davi errou, que Davi pecou, mas Davi sempre se arrependeu. Não buscou o pecado porque queria, mas caiu no pecado por fraqueza. E depois, arrependido, pedia perdão e recomeçava, se penitenciava e recomeçava o caminho com o Senhor. Então, Davi caminhou com Deus. E assim, Deus lhe deu toda a graça para ter esta vida, entre aspas, tranquila. Porque Davi, como bem sabemos, ainda enfrentou outras guerras, passou por outras situações difíceis, mas teve esta tranquilidade dentro daquilo que o Senhor lhe concedia. Mas nós caminhamos com o Senhor ou colocamos o Senhor de uma forma estática em nossa vida, ao ponto de que Ele está parado em um lugar e nós não fazemos nada para estar ao seu lado. Não achamos que Ele possa caminhar conosco. Não achamos que Ele possa nos iluminar. Ou pior ainda, como Saul utilizou a Arca da Aliança como um amuleto diante da guerra, levando-o para a guerra e achando que com isso ganharia a guerra, utilizando-se do Senhor. Nós assim utilizamos do Senhor, das coisas santas, da Eucaristia, das orações, como amuleto? Ora, Saul, ao ter utilizado assim, sofreu terrivelmente as consequências, porque foi pouco depois que também ocorreu a sua morte. Nós utilizamos de Deus ou temos a fé em Deus e deixamos que Deus age em nossa vida como Ele agia no povo de Israel? O Salmo nos diz: guardarei eternamente para Ele a minha graça. Assim o Senhor guarda para nós a sua graça. Se nós nos fazemos seus filhos, se nós vivemos aquilo que Ele nos propõe e caminhamos sob sua autoridade. Por fim, o Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje o Evangelho é um pouco longo, mas que podemos recordar, pois já meditamos em outra ocasião este Evangelho. Jesus parece falar aos discípulos que não quer que compreendam as parábolas, mas não é bem assim. É que eles ainda não estão preparados para acolherem aquilo que Jesus está ensinando. E assim aos discípulos é dado conhecer, porque já estão com o Mestre, recordemos, há 3 anos, este é o 3º ano de ensinamento de Jesus, segundo São João. E explica ao Senhor aquilo que nos é claro no Evangelho, mas que é bom retomarmos alguns pontos para nós. O semeador semeia a palavra. A palavra por excelência é o próprio Cristo. Não somente a palavra de Deus, porque Jesus é o Verbo encarnado, a palavra encarnada. Nele se realiza toda a palavra, todos os desígnios do Pai. Então, o Senhor semeia a palavra, semeia a vida de Cristo. Aonde? Em todos os lugares. E aqui o importante da parábola são os terrenos. Qual terreno nós somos? Qual terreno nós temos no nosso coração? Os que estão à beira do caminho, como diz Jesus, é a terra, a primeira terra, a terra seca. Então, a terra seca, aliás, à beira do caminho, vem os pássaros e a comem, que é o demônio que vem tirar. Por quê? Recordemos, caminhar à beira do caminho, fora do caminho, ou estar fora do caminho de Deus. Então, as pessoas que tantas vezes até vêm na igreja, mas que vivem uma vida completamente mundana, o demônio não vai deixar que a palavra de Deus ali caia, ali nasça, que Jesus crie raízes nesta vida. Depois o terreno pedregoso, quando diz Jesus que somos também nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, temos o entusiasmo, mas somos inconstantes. E o que isso quer dizer? Qualquer coisa que seja um desafio para nossas vidas e que tire, entre aspas, o nosso conforto, nós desistimos. Já não queremos mais saber. E quantos são hoje na igreja? Aqueles que aqui estão, têm este terreno no seu coração. Tanto o primeiro quanto o segundo são muitíssimos. Já é mais raro encontrar o terceiro
E ainda mais raro, o quarto terreno. Os espinhos, o terceiro. Os que ouvem a palavra, mas estão tão preocupados com as coisas mundanas, tão preocupados somente com uma vida meramente materialista, que isto sufoca a palavra que, em certo momento, criou raízes, brotou, ficou bela e acaba morrendo, sufocado por estas coisas. E, por fim, a semente que cai em terreno bom. A semente é a mesma, os terrenos são diferentes. O terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Mais frutos do que o esperado. Porque recordemos, uma semente no tempo de Jesus dava 10% da sua capacidade. Jesus, quando fala da 30, 60, 100 por um, quer dizer que o quê? Ela deu muito mais do que aquilo que seria o natural dela dar. Então, irmão, irmã, qual terreno nós somos? As coisas mundanas estão sufocando a semente em nós, as nossas preocupações, a inconstância, a busca de alegrias nesta terra. Qual terreno nós somos? Mas isso não é fato para nos desesperarmos. É fato para trabalharmos o terreno da nossa vida e do nosso coração. Assim como todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver alguém plantar uma vez na sua vida ou plantar algo na sua vida, em que o terreno tem que ser trabalhado, cavado, mexido, tirado as pedras, as sujeiras, para assim poder plantar a semente, também a nossa vida pode ser trabalhada, transformada, para que a palavra de Deus possa ser realmente plantada bem no nosso coração. Mas qual terreno nós somos hoje? Olhemos e sejamos sinceros. Realmente somos a terra boa? Estamos dando bons frutos? Ou estamos nos outros 3 níveis de terra, onde ainda não trabalhamos a nossa vida, e há muito que esforçar para que realmente seja este bom terreno que a palavra de Deus dê fruto em nós? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que ajude a cada um de nós a vivermos segundo a palavra do seu Filho. E assim, vendo o nosso coração como se encontra diante dele, diante da sua palavra, possamos trabalhar toda a nossa vida, permitindo que a semente, a palavra de Deus, possa crescer em nós, criar raízes, dar frutos de santidade, para que, manifestando a santidade de Deus em nós para o mundo, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.